amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento que o Senhor da vida nos concedeu como mais uma oportunidade de conhecermos a verdade e nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, agradeçamos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai amoroso, a este Pai infinitamente justo e bom, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa corrigenda. Agradeçamos a Deus por mais este momento que nos foi concedido, por mais esta estada nesta escola que é o planeta Terra, porque aqui nos encontramos em processo educativo e jamais punitivo. Então aqui nós nos encontramos aprendendo. E para isto e por isto, aqui nos encontramos reunidos para mais um estudo sistematizado de o Evangelho do Cristo. E por isso também agradeçamos a Jesus de Nazaré por todos estes ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, estes que nós os denominamos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, nós agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção e por toda a assistência que sempre eles nos dão ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais este momento de estudos e de reflexões, mais um momento de esclarecimentos para todos nós. Então aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos e abraçamos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada. Então hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando este assunto fascinante que é a reencarnação. Estamos estudando o capítulo 4 da pluralidade das existências, que está na parte segunda, mais especificamente o item que trata da encarnação nos diferentes mundos. Já estudamos as questões de número 172 até a 175 e hoje estudaremos a questão 176, que se desdobra em letra A e letra B. Então, na questão, o primeiro questionamento formulado por Kardec na 176, ele formulou da seguinte maneira: depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, ou seja, aqui no planeta Terra, sem que jamais aqui tenham encarnado? Ou seja, espíritos que tiveram outras diversas existências em diversos outros mundos e nunca encarnaram aqui na Terra, eles podem ser encaminhados aqui para a Terra para realizarem uma experiência, uma primeira experiência aqui na Terra? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: sim, do mesmo modo que vós em outros. Então, do mesmo modo que nós iremos passar por experiências assim, em encarnarmos em outros mundos que nunca lá estivemos, nós também passaremos por estas experiências, assim como outros espíritos passando por experiências da mesma forma, vindo aqui para a Terra pela primeira vez. Da mesma forma que boa parte de nós
não tivemos todas as nossas experiências aqui na Terra. Fomos encaminhados aqui para a Terra uma primeira vez e, sem sombra de dúvida, muitos de nós já realizamos várias e várias experiências aqui na Terra. Mas para isso nós tivemos que ter uma primeira experiência. Então, assim, eles acrescentam que todos os mundos são solidários. O que não se faz em um mundo, se faz em outro. Então, o que nós não conseguimos ou não conseguirmos fazer aqui neste mundo, faremos em um outro mundo, porque todos os mundos são solidários. Estas escolas são solidárias. E aqui eu quero abraçar fraternalmente o nosso irmão de jornada, Cláudio, que aqui se faz presente, lá de Mato Grosso do Sul, e estamos aqui juntos para estudarmos, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que já se encontram aqui conosco e aqueles que chegarão um pouco mais tarde ou que terão acesso a este material em um outro momento. Então, sem sombra de dúvida, conforme aqui o questionamento de Kardec, isto pode acontecer. Um espírito que nunca encarnou aqui na Terra vir encarnar aqui, assim como acontece conosco, ou já aconteceu, ou irá acontecer conosco. E na questão 176, letra A, Kardec questionou da seguinte maneira: assim, as criaturas humanas, há criaturas humanas que estão na Terra pela primeira vez? Então, aprofundando um pouco mais neste assunto, foi o questionamento de Kardec. Existem criaturas humanas aqui na Terra que estão vivenciando no corpo físico uma primeira experiência nesta escola? E eles responderam: muitos e em graus diversos de adiantamento. Então, encadeando com a primeira pergunta e a resposta da 176, sem sombra de dúvida que muitos estão aqui na Terra ou estiveram aqui na Terra pela primeira vez. E a letra 176, a questão 176, letra B, Kardec, ainda insistindo no assunto, questionou: pode-se reconhecer por um indício qualquer que um espírito está pela primeira vez aqui na Terra? Então, Kardec quis saber disto, e os espíritos amigos, é lógico, não deixaram de responder a este questionamento de Kardec. Existe algum indício que nós poderemos, pelos quais nós poderemos identificar um espírito que está encarnado aqui na Terra pela primeira vez? E os espíritos amigos responderam da seguinte maneira: nenhuma utilidade teria isso. Ou seja, qual seria a utilidade para mim, para você, para qualquer um de nós, identificarmos uma criatura humana que está aqui na Terra pela primeira vez? Qual a utilidade? Então, esta é a resposta que os espíritos amigos deram a Kardec. Sem nenhuma falta de educação, mas de forma direta: qual é a utilidade? Eles já tinham respondido que muitos de nós estamos aqui na Terra pela primeira vez, e os meios pelos quais nós poderíamos identificar estas criaturas não têm utilidade, e seria um desperdício de tempo e de energia. Aproveitemos este tempo e esta energia, ao invés de bisbilhotarmos a vida dos outros, mas nos auxiliarmos, utilizando corretamente esse tempo e essa energia para a nossa própria transformação. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 176 e os seus desdobramentos em letra A e letra B, para chegarmos nos comentários de Miramês, na coletânea Filosofia Espírita, no volume 4, já estamos no volume 4, capítulo 23, onde nós encontramos os comentários de Miramês a esta questão 176, que tem como título Escolas Diferentes. Então, na resposta a Kardec, nos questionamentos que acabamos de ler, os espíritos amigos falaram acerca de solidariedade entre os mundos.
que o que nós não aprendemos em um determinado mundo, nós poderemos estar aprendendo aqui na Terra, bem como o que nós não aprendermos aqui na Terra, nós aprenderemos em outros mundos. E aqui Miramês utilizou nesta solidariedade a informação ou o título de escolas diferentes. Todos os mundos são solidários entre si e todos os mundos são escolas diferentes, onde aprendemos as diferentes lições que precisamos aprender. Então Miramês começa os seus comentários da seguinte maneira, que os mundos são escolas diferentes, ensinando a mesma lição de amor e movimentando as criaturas para o mesmo conhecimento da verdade. Porque a lei de amor, ela é a mesma em todos os mundos, em todas as escolas. Da mesma forma, a verdade é a mesma em todos os mundos, em todas estas escolas. Então é por isso que ele diz que os mundos são escolas diferentes, ensinando a mesma lição com linguagem e com exemplos diferentes. No entanto, tudo isto está direcionando para o amor entre as criaturas, para o conhecimento da verdade. E aí ele acrescenta: espíritos que viveram na Terra podem continuar a reencarnar aqui na Terra ou em outros mundos, desde quando precisem das lições ali ministradas. Então, se as lições que estão sendo ministradas aqui na Terra são suficientes e realmente nós temos a certeza de que elas são necessárias, eu poderei continuar reencarnando aqui na Terra. Agora, se em outros mundos as lições são melhores, são mais eficientes, são aquelas mais necessárias para o meu progresso, eu serei conduzido para aquele ou para outros mundos, para estes aprendizados. Então, espíritos que viveram na Terra podem continuar a reencarnar aqui ou em outros mundos, desde quando precisem das lições ali ministradas. Todos nós precisamos dessas lições ministradas aqui na Terra, em outros mundos. Da mesma forma, espíritos que viverem em outros mundos poderão viver na Terra, aprendendo algo que ainda não podem assimilar ou não puderam assimilar, neste caso, em outras pátrias do universo, ou como emissários de Deus, destinados a ensinarem o que aprenderam em outras escolas universais. Então, assim, funciona esta solidariedade entre os mundos, a solidariedade entre as criaturas. Sem sombra de dúvida, este conhecimento da verdade e a sua prática, conforme nos diz o nosso irmão Flávio Augusto. Precisamos conhecer a verdade e não só ficarmos neste conhecimento da verdade, mas praticarmos esta verdade, conhecermos o amor e não ficarmos apenas neste conhecimento do amor, mas praticarmos, conhecermos a fraternidade, a solidariedade e não ficarmos apenas neste conhecimento teórico, mas sim praticarmos tudo isto. Então é por isto que ele nos chama a atenção acerca desta necessidade de nos esforçarmos, seja aqui nesta escola que é o planeta Terra, ou em outras escolas, onde quer que estejamos, realizando experiências, colhendo informações, nós precisamos nos esforçar para a nossa melhoria, para o nosso progresso, o galgar destes degraus infinitos desta escada evolutiva, porque a criação de Deus a ele pertence e a ordem é fraternidade entre os filhos do seu coração. Então, a criação de Deus a ele pertence e a ordem é esta:
a fraternidade, a existência da fraternidade entre todas as criaturas, todos os filhos da criação. E dito isto, Miramês acrescenta que existem espíritos que começaram o seu crescimento neste planeta. Outros estão chegando nele agora, enquanto outros mais já saíram ou estão saindo dele para diversas experiências. Então, este movimentar de almas entre os mundos, entre todos os mundos que são solidários entre si, onde há a compatibilidade da existência em que, de acordo com o grau evolutivo de cada criatura, então este movimento de espíritos, ou este movimento de seres pensantes. Então, assim, conforme acontece esta movimentação de criaturas aqui na face da Terra, dentro do mesmo país, entre os diversos países que compõem aqui o planeta Terra, essas divisões que nós criamos, então, assim também acontece no mundo espiritual, esta movimentação de almas entre mundos. Da mesma forma, esta movimentação entre aqui o planeta Terra e o mundo espiritual, uma quantidade enorme de espíritos deixando o corpo físico todos os dias, todos os momentos, simbolicamente falando, existe uma fila daqui para lá e uma fila de lá para cá, passando pela mesma alfândega. Esta alfândega, digamos assim, simbólica, existente entre o mundo físico e o mundo espiritual, assim como acontece em uma rodoviária, em um aeroporto, esta movimentação de almas. E aí ele acrescenta: existem espíritos também que estão realizando estas vivências e a convivência entre eles na condição de pais, na condição de filhos, para o aprendizado necessário, porque as vivências dos filhos de Deus são incontáveis em todos os mundos habitados. São trocas de experiências, são trocas de noções sobre a vida, e esta troca incessante é inspirada pelo amor, capaz de despertar o sentimento de irmandade entre todas as criaturas. Então, para aprendermos a lei da convivência ou do viver com, é preciso que realizemos este processo de convivência ou do viver com a outra criatura, esta troca incessante de experiências e sob a inspiração do amor, que sem sombra de dúvida é capaz e sempre será capaz de despertar em todos nós este sentimento de irmandade entre todas as criaturas. Devemos reconhecer que somente a convivência entre os espíritos os capacitam para a verdadeira amizade, aqui ele falando de espíritos encarnados ou desencarnados, no corpo físico ou fora do corpo físico. Então, somente esta convivência entre nós será capaz de capacitar a todos nós para a verdadeira amizade, tornando mais fácil o amor a Deus e o amor ao próximo. Então é preciso que aprendamos a aceitar as diferenças, é preciso que aprendamos através deste processo de aceitação, de harmonia com a lei de Deus, este processo de amizade, para que cheguemos um dia, e sem sombra de dúvida que um dia chegaremos nesta condição, conforme nos disse Jesus, de nos amarmos verdadeiramente como irmãos, de amarmos a Deus e de amando consequentemente o nosso próximo. E aí ele acrescenta que muitos de nós desejamos saber como conhecer o Espírito que está neste globo pela primeira vez.
Então aqui Miramês lembra o questionamento de Kardec, se seria possível, se existe algum meio, algum indício de conhecermos um espírito que está aqui na Terra pela primeira vez. Então aqui ele lembra mais uma vez, Miramês toca neste assunto mais uma vez. E aí ele diz na sequência, quais os indícios pelos quais perceberemos o espírito que tem como morada desde o seu princípio, aqui no caso o planeta Terra, como foi respondido ao codificador do Espiritismo, este assunto não leva a nada e não devemos desperdiçar tempo com assuntos mortos. Temos muito que aprender acerca da vida, dos meios que nos levam ao progresso e à fé, à alegria pura e à própria libertação. Então aqui Miramês nos lembra, assim os espíritos amigos nos lembram constantemente que não podemos desperdiçar tempo. Nós precisamos valorizar este patrimônio de Deus que conhecemos com o nome de tempo para realizarmos o progresso, para fortalecermos a nossa fé, para buscarmos constantemente a alegria pura, consequentemente alcançarmos a nossa libertação espiritual através do conhecimento da verdade, porque nos tornaremos verdadeiramente livres, conforme nos lembra Jesus, conforme nos ensina Jesus, pelo conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para conhecermos a verdade, é preciso que nós nos conheçamos, porque se nós não nos conhecermos, como iremos realizar este processo de transformação, conhecendo assim a verdade? E aí ele acrescenta que precisamos, acima de muitas coisas, saber perguntar. Nós precisamos saber perguntar aos nossos mestres da espiritualidade aqui do plano físico, aqueles que tenham condições e que tenham prazer em nos responder, educando-nos. Então é preciso aprender a perguntar, porque conforme nos disse também Jesus, é preciso bater a porta. Batei e abrir-se-vos-á. Então é preciso aprender a perguntar, e este aprender a perguntar passará exatamente por este processo de educação, este processo de aprendizado, porque quando nós desconhecemos um assunto por completo, nós não sabemos nem perguntar. Então não temos dúvida, porque nós não conhecemos o assunto. Então é por isso que aqui ele nos lembra que é preciso saber perguntar. E para isto nós precisamos buscar educação. Para nós, os minutos, os segundos são aulas diferentes que nos convidam ao aprendizado e ao aprimoramento espiritual. Então aqui ele nos fala acerca de minutos, de segundos, que todos eles, sejam minutos, sejam segundos, ou todos os segundos da nossa vida, todos os minutos são oportunidades para o nosso aprendizado, o aprimoramento espiritual, a nossa libertação. Se o Espírito está na Terra, deve aproveitar as coisas da Terra. Então, se nós aqui nos encontramos, nós precisamos, ao invés de ficarmos reclamando, ao invés de ficarmos apontando as dificuldades, os defeitos, em especial as dificuldades pelas quais nós estamos ou estivermos passando aqui na Terra, é preciso aproveitar cada minuto, cada segundo, porque tudo isto são oportunidades que esta escola, de acordo com o nosso grau evolutivo, bem como deste ambiente que nos acolhe como nossa verdadeira morada, como nossa verdadeira escola, que é a Terra. Então tudo isto são oportunidades. Então ele diz, se o Espírito está na Terra, deve aproveitar as coisas da Terra, as oportunidades que a Terra nos oferta.
no que ela nos mostra de educativo. Ela, seja o planeta Terra, é um grande educandário. É por isso que constantemente nós falamos, lembramos e relembramos que todos nós nos encontramos aqui matriculados neste maravilhoso educandário, nesta maravilhosa escola. Apesar de muitos de nós reclamarmos, apesar de muitos de nós ficarmos chorando, ficarmos reclamando as dificuldades pelas quais nós estamos passando, ou venhamos passar, mas tudo isto são lições neste maravilhoso educandário das almas, ou também poderíamos classificar a Terra como um laboratório das almas, porque assim como acontecem nos nossos laboratórios, naqueles tubos de ensaios de laboratórios, nós aqui nos encontramos também passando por estes ensaios ou realizando estes ensaios, e com certeza destes laboratórios que são planeta Terra e todos os mundos solidários espalhados por todos os universos sem fins, um dia sairá um produto de qualidade, uma criatura verdadeiramente transformada. Então, assim, Miramês nos lembra que a escola é um grande educandário, onde o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, mestre dos mestres, se encontra vigilante, atendendo a todos, mesmo que uns não reconheçam a luz do seu magnânimo coração. Então, mesmo que muitos de nós, não reconheçamos todo o esforço realizado pelo Cristo até então, bem como o que ele continua realizando na condição de esforço ou de esforços por todos nós, ele continua trabalhando, assim como ele prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então Jesus continua firme no leme desta embarcação, que também poderemos assim denominar o planeta Terra. E aí, Miramês, encaminhando para encerrar estas reflexões, ele diz da seguinte maneira, que quando as criaturas humanas se prepararem na condição de alunos mais adiantados, Deus conceder-lhes-á, mesmo na carne, viagens em várias escolas espirituais e em mundos compatíveis com as suas necessidades, para a troca de experiências entre irmãos de diferentes mundos, diferentes na forma de vida, mas com os mesmos ideais de amor. Então aqui Miramês nos lembra algo muito importante e que acontece conosco aqui na Terra, este intercâmbio de experiências, quando temos oportunidades e, em especial, condições, nós realizamos estes intercâmbios entre nós aqui na Terra, entre um país e outro, entre uma cidade e outra do mesmo país, para colhermos experiências. Assim, quando nós estivermos, ou se estivermos preparados, e um dia todos nós chegaremos a estas condições, mesmo no corpo físico, durante o sono deste corpo físico, durante o descanso do corpo físico, já que o espírito não dorme, o espírito não descansa, nós poderemos ser levados para outros mundos, fora aqui, até mesmo do orbe terrestre, para aprendermos novas lições, adquirirmos novas experiências durante horas e horas de descanso do corpo físico e retornarmos ao corpo físico. Então, assim, ele nos lembra que poderemos realizar estas viagens siderais. Então, assim, ele acrescenta que desta relação surgirá a compreensão do valor da divindade, ainda pouco compreendida na atual situação espiritual nossa. A casa de Deus é muito grande, ou seja, é todo o universo, ou todos os universos, o pouquinho que nós conhecemos e toda a imensidão que desconhecemos, tudo isto é a casa de Deus.
E nesta casa, o que não faltam são escolas para o nosso aprendizado. Então, a casa de Deus é muito grande e Deus deseja que seus filhos possam conhecer toda esta casa e desfrutar todas as regalias, porque a felicidade é para todos, desde quando a compreendam e saibam desfrutá-la, obedecendo às leis que a regulam na vigência da justiça e do amor, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então é preciso que conheçamos estas leis e, acima de tudo, pratiquemos. É preciso que conheçamos na sua maior amplitude, cada vez conhecendo mais, abrindo os horizontes em relação à casa do Pai. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare hoje, agora e por toda a eternidade. Muito obrigado por sua presença. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão a Deus pela vida. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade. A oportunidade da semeadura da boa semente. Até breve, meus irmãos e irmãs.